Fala aí, galera. Vamos retomar aqui então com a questão número 6. Deixa eu passar ela aqui. Bom, ela dá conta de um gráfico, né, que mostra cereais, leguminosas e oleaginosas no Brasil e uma curva de produção, tá certo? Ao longo do tempo. No enunciado, ele vai dizer o seguinte: olha, o aumento no volume da produção de cereais é explicado por quê? E o gabarito, que já está aqui, a tecnologia agrícola, tá certo? Olha, pessoal, por que tecnologia agrícola? Porque exatamente o emprego aí da biotecnologia, o emprego da química fina, fez com que os insumos químicos e as sementes transgênicas passassem a ser usados no Brasil a partir da década de 1990 e tornou possível a produção em climas diferentes. Ele coloca ali na letra A o fator climático, né? Mas o fator climático seria algo para dificultar, porque as dimensões continentais no Brasil cada região com um clima diferente, então é mais um motivo para usar tecnologia e insumo químico. Redistribuição fundiária, o que ele coloca na letra C, é o contrário, a gente viu inclusive nas questões anteriores, que a concentração fundiária é um problema que se mantém. E mão de obra abundante. Olha, a mão de obra pode até ser abundante, mas num cenário em que você está cada vez modernizando mais a agricultura, volume de mão de obra não é aquilo que você mais precisa, concorda? Então, o nosso gabarito vai ser letra B. Esse aumento dos cereais, das leguminosas e das oleaginosas está diretamente ligado à tecnologia. Deixa eu só abrir um parêntese aqui para falar das oleaginosas, né? Porque elas são responsáveis pela produção do biocombustível. Então, a soja, o milho, o girassol, a mamona também podem dar origem ao combustível. É por isso que a gente, quando vai falar de agronegócio, a gente toca nesse ponto de que nem sempre eles produzem alimento, nem sempre eles produzem comida. É diferente da agricultura tradicional, tá? Que está sempre colocando aqueles alimentos básicos na comida, no prato do brasileiro, né, para a comida do brasileiro. Enquanto que o agronegócio, além dele vender para o mercado externo, ele pode procurar também produtos que não são necessariamente alimentos, como é o caso aí das oleaginosas produzindo combustível, né, como é o caso da cana produzindo etanol, tá certo? Então, só para chamar de novo a atenção para essa questão de que nem sempre, né, numa empresa rural, vai se produzir comida efetivamente, tá certo? Bom, vamos passar aqui para o número 7. Número 7 dá conta de dois gráficos em pizza, mostrando o quê? O número de estabelecimentos da agricultura familiar, tá certo? E a área ocupada. Tranquilo? Isso por região. Aqui embaixo ele está mostrando para a gente, olha, que no Nordeste eu tenho 50% das propriedades de agricultura familiar ocupando 35% da área. Tá? No Nordeste 16, no Sul 19, no Centro-Oeste, olha isso, 5% das propriedades familiares e que ocupam 12% da área, enquanto que no Norte eu tenho 10% das propriedades familiares e que ocupam 21% da área. Já dá para perceber aqui, ó, se a gente olhar o enunciado, que as propriedades no Centro-Oeste e no Norte são maiores, né? Porque eu tenho um número pequeno de propriedades, tá certo? E um número relativamente alto para a área ocupada, tá certo? Bom, vamos ver aqui. A agricultura familiar, apesar das críticas, mantém-se como um segmento produtivo importante do setor primário brasileiro. É aquilo que a gente sempre está falando aqui, que são os responsáveis pela produção dos alimentos tradicionais. Observe o gráfico e tudo, e ele pergunta: o tamanho médio das propriedades familiares é maior onde? Bom, é maior no norte e no centro-oeste, tá certo? Então, assim, uma coisa importante dessa questão é que se você conseguir interpretar os dois gráficos, você chega até o gabarito. Isso vai se repetir em muitas questões da UERJ do Enem. Você, por diversas vezes, não vai precisar
ter o conteúdo. É claro que ter o conteúdo sempre ajuda, sedimenta ainda mais ali a tua certeza de marcar o gabarito. Agora, se você não tiver aquele conteúdo, numa questão UERJ, numa questão Enem, presta atenção no elemento de contextualização da questão, que pode ser um gráfico, uma tirinha, uma letra de música, uma tabela, um mapa, e dali, se você tiver a interpretação correta, muitas vezes você consegue marcar a opção, muitas vezes você chega ao gabarito. É o que acontece aqui. Se você interpreta direitinho os dois gráficos em pizza, você vai perceber exatamente que Centro-Oeste e Norte tem o menor número de propriedades familiares, porém, uma área relativamente grande, tá, para esse percentual de propriedades aqui, ok? Bom, vamos lá. Quando você tem o conteúdo, aqui nesse caso específico, né, a gente sabe que Centro-Oeste e Norte são as áreas de expansão da fronteira agrícola, onde predomina o agronegócio, aí predominam as grandes propriedades, a gente sabe disso. Mas, de novo, só para mostrar que não precisaria. Né? Questão número 8. Não precisaria do conteúdo, né? Questão número 8. Mostra aí dois mapas, um do Brasil da década de 70 e o outro década de 90. Um é de 75, o outro é de 95. Então, os mapas mostram a evolução do número da distribuição de empresas de aviação agrícola no Brasil que utilizam equipamentos sofisticados para pulverizar com pesticidas as plantações. Então dá para perceber que aqui a gente não tinha quase nada, meados da década de 70, e aqui a gente tem um número muito significativo. Bom, o que ele diz aqui? Isso demonstra uma dinamização do setor que está associado ao processo de quê? O gabarito é a expansão da fronteira agrícola, né, e a difusão da agroindústria, certo? Porque olha só, não só a agricultura se expande exatamente pela região, que ele está vendo aqui um número maior de empresas de aviação agrícola, tá certo? Que é exatamente aqui a área de expansão da fronteira, mas ao mesmo tempo a difusão da agroindústria, porque olha só, se essas propriedades aqui fossem familiares de subsistência, eu não ia precisar desse tipo de recurso, concorda? Porque a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, ela vai ter aquela produção em menor escala, ela não vai ter tanta obrigação de produzir um grande volume voltado para o mercado externo, aquela coisa toda. Então, não é só o caminho da expansão da fronteira agrícola, é a natureza da propriedade que está se expandindo por ali, uma propriedade que funciona como empresa. E aí vai fazer sentido o camarada contratar uma empresa de aviação agrícola para poder pulverizar a lavoura dele. É isso que mostra ali na questão. Tá certo? Vamos olhar as outras opções. Ele fala em metropolização, né, que não tem uma relação muito grande aí com o processo que ele está mostrando, apesar da metropolização ser uma característica da urbanização brasileira, mas não dá para associar com o que está acontecendo aqui. Esvaziamento das áreas interiores e concentração urbana. Bom, de novo, é difícil associar essa concentração urbana ao que ele está mostrando. E assim, esvaziamento das áreas interiores não é bem isso, né? Porque a fronteira agrícola está se expandindo, e apesar de eu não ter uma grande quantidade de população envolvida, eu tenho as propriedades ali, né? Então, se antes eu tinha o cerrado, eu tinha mata virgem, né? Eu agora tenho uma propriedade rural, então fica difícil usar o termo esvaziamento. Perceberam? Então, também a letra C também não está legal. E por último, centralização da política agrícola e descentralização dos investimentos. É o contrário, né? Porque como eu tenho concentração fundiária, não tem descentralização dos investimentos, é concentração. A gente, inclusive, já mostrou aqui em slides da nossa videoaula de teoria, o quanto a grande quantidade dos investimentos vão exatamente para, inclusive recursos públicos, né, recursos do governo federal, vão exatamente para os grandes proprietários, vão para poucas propriedades. Então a gente está falando de uma centralização de investimentos produtivos e não o contrário, tá certo? Então o gabarito ali vai ser letra B, tá certo?
Bom, vamos para a última questão. Nossa, questão número 9. Pureza, uma mulher contra o trabalho escravo. Vou ler aqui rapidinho com vocês. A maranhense Pureza Lopes é uma importante protagonista do combate ao trabalho escravo no Brasil. Ela saiu de Bacabal, no Maranhão, onde morava, em busca do seu filho, que foi aliciado para trabalhar em uma fazenda da região. Isso vai acontecer bastante ainda no Brasil. Esse aliciamento pela mão de obra, para que essa mão de obra se torne escrava ou análoga à escravidão. Inclusive, esse debate ele veio à tona no Brasil aí no último ano e meio, isso está tá aparecendo bastante. É um dos assuntos aí que mais pipocam na mídia, porque houve algumas vozes no governo federal que diziam, se apressaram em dizer, não, mas olha, eu sempre trabalhei, né, e nunca tive problema com isso, né, eu trabalhei desde os 12 anos, trabalhei desde os 9, sei lá, e não morri, estou aqui. Bom, olha só, é claro que às vezes trabalhar é melhor do que ir para o tráfico, por exemplo, né, ir para o trabalho no tráfico, um trabalho digno, tá certo? Né, é mais, sem dúvida nenhuma, que é uma opção melhor do que um trabalho ilegal, muito perigoso, etc. Agora, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, né, até os 14 anos, o indivíduo ele tem que se dedicar aos estudos, ao lazer, é o direito de ser criança, ok? Então, tudo bem que, olha, trabalhei desde os 9 anos e estou vivo, estou aqui. Teria sido, em tese, teria sido muito melhor se você não tivesse trabalhado, se você tivesse condições de se dedicar à sua infância e aos estudos, tudo bem? Então, criou-se inclusive uma polêmica com relação a essa expressão trabalho escravo no Brasil, houve um certo negacionismo, né? Muita gente dizendo que não existia trabalho escravo no Brasil, que nunca havia existido, rolou essa conversa, e o trabalho análogo à escravidão. Então, mas existe, é muito sério, né? As pessoas elas são aliciadas, como está dizendo aí na reportagem, elas são levadas para fazendas e muitas vezes elas se tornam prisioneiras, tá? do proprietário da fazenda. É uma realidade muito cruel, apesar de nós estarmos no século XXI, é uma realidade que persiste ainda hoje. Então, voltando aqui, ó, então essa mulher, ela acabou indo procurar seu filho porque ela suspeitava exatamente que ele estava em condição de escravidão, tá certo? E aí, bom, está escrito aqui, ó, durante a procura, até 1996, quando a Bel retornou ao lar, ela se deparou com graves situações de exploração de trabalhadores em garimpos, carvoarias, etc. Pureza registrou e denunciou essas violações às autoridades, né, e ao poder público, e as suas andanças precederam a ação do Estado brasileiro. Olha só, ela foi muito forte, essa mulher, e pioneira, porque ela chegou nesses lugares primeiro do que o Estado. Aí o Estado vai reconhecer a existência do trabalho escravo no Brasil em 1995. Tá? Então, percebam que isso é muito aquilo que a gente estava falando sobre os órgãos que existem, como os órgãos que foram criados lá na época da ditadura militar, é o caso do INCRA. Existiu o órgão, existe, mas será que ele funciona efetivamente? Tá? Será que ele cumpre o seu papel? Essa é a questão. Voltando lá para o nosso gabarito, ó, ele diz o seguinte: a história de Pureza sobre a permanência do trabalho análogo à escravidão na sociedade brasileira, tá? E um dos principais fatores que possibilita essa permanência, eu acho que o gabarito está bem nítido para todo mundo, né? A letra B, é a fiscalização, que é ineficiente, né? Desses órgãos que eu acabei de citar, que infelizmente não funcionam. Tanto que ela teve que, por iniciativa própria, sair andando procurando o filho, batendo lá nas fazendas, indo nos lugares e denunciando. Inclusive, ela que teoricamente não ganha para isso, né? Não deveria ser dela esse papel. Deveria ter um órgão do Estado, órgãos do Estado para fazer exatamente esse trabalho, mas
como houve o sumiço do filho, ela foi motivada a fazer, né? E acabou, como o texto disse, precedendo a ação do Estado, que não tinha capacidade de fiscalização nesse caso específico. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que tenha ficado tudo entendido, as dúvidas tenham sido tiradas e a gente volta aí com o gabarito comentado do próximo capítulo, que é a população mundial, né, do nosso capítulo 10, na próxima semana. Valeu? Bons estudos para todo mundo.